Olá, queridos. Nós somos um movimento que surge na Igreja Luterana na década de 60 e que tem como base, né, como seu tripé fundamental, o evangelismo, o discipulado e o treinamento de líderes, a capacitação de líderes e edificação de igreja. E com isso, esse movimento cresce na igreja. Mas, com o tempo, esse movimento, acho que como todo movimento, ele tende a perder a sua visão inicial. E nós temos sido chamados de volta a voltar a essa origem. Então, o que tem acontecido conosco é de tentarmos juntar essas iniciativas que nós já temos. Nós temos algumas iniciativas no campo do nível super micro de discipulados a nível 1 a 1 e iniciativas no campo do pastoreio de pastores, discipulado de pastores, a nível de microgrupos, alguns que estão iniciando, e então juntar todas essas frentes, né, numa sinergia para que a gente possa, de novo, fazer com que o movimento caminhe com esse foco principal, né, de voltar a sermos um grupo de discípulos que fazem discípulos nos moldes que Jesus fazia. Esse era o lema inicial do movimento. Então, dentro desse processo, o que nós temos feito? Nós já realizamos 2 consultas nacionais, uma logo no mês de junho e outra agora, sábado passado, e onde, então, estamos trazendo esses pastores e líderes, né? Pastor com um grupo de líderes, a conversarmos sobre aquilo que está acontecendo e apontarmos esses caminhos, segundo o norte que a gente vem recebido daqui. Então, trazer sinergia para aquilo que já está acontecendo, né, trazer visibilidade, estreitando esse espaço, e aí dando um passo adiante, que seria o passo de buscarmos assessoria, certo? Sejam para projetos locais, mas também esse passo de avançarmos como denominação. Nós somos um movimento, então nós não temos nenhuma espécie de hierarquia, nós não somos uma denominação, nós somos um movimento dentro de uma denominação. As pessoas aderem por visão, elas aderem por conveniência, às vezes, também. É mais interessante aderir por um tempo e não aderir no outro momento, mas nós queremos que aqueles que têm a mesma visão caminhem juntos. Então, esses processos têm crescido entre nós, a consulta é uma parte importante do que tem acontecido, a assessoria que temos recebido, a própria participação aqui, né? Nós tivemos uma equipe já participando no ano passado, participando este ano, e temos uma equipe novamente aqui, certo? E essa equipe é quem tem, então, trabalhado esse processo de multiplicar isso para dentro das suas próprias redes. Então, estamos em alguns processos de transição, migrando de modelo, temos igrejas que estavam trabalhando em células, mas que, de repente, a liderança cansou e elas, então, estão olhando para esse enfoque, como trabalhamos esses líderes, né? O próprio pastoreio de pastores dando um passo de aprofundamento maior, né? Para um discipulado mais intencional de pastores, e esse processo para termos igrejas referenciais, ou, quem sabe, trazer essas igrejas que já, de alguma maneira, podem ser referências para as outras, um pouco mais para a vitrine, de tal forma que elas possam, assessoradas, passarem a ser assessoras de outras igrejas, né? Então, nós estamos nesse caminho de, mesmo sendo um movimento, formarmos uma rede entre nós, e com esse olhar de que nós precisamos aprender com os demais irmãos. Então, no nosso grupo brilhava os olhinhos de todos nós, né? Alguém até disse, puxa, nós precisamos ser mais metódicos,
né? Os metodistas estão, né, estão nos dando uma aula aí, né? Bom, vocês estão vendo que eu não tenho nem o slide para mostrar aqui, mas nós queremos crescer, né? E estamos crescendo muito com vocês, certo? E eu acho que desde o início, na formação desse movimento, os navegadores tiveram uma força importante ao longo da história, e nós estamos, então, migrando, inclusive, para voltar para algumas coisas que a gente acabava indo noutra direção. Nós temos uma casa de formação, ela acabou se tornando, né, uma faculdade teológica, e nós estamos caminhando para que ela seja, de novo, uma casa de formação, de educação continuada, onde, a partir dali, a gente possa pensar todo o processo do ensino para dentro da igreja local, não só com uma faculdade teológica, né? Então, são passos que nós estamos crescendo, né? Então, juntando as forças, buscando os modelos que temos, buscando assessoria externa, as consultas, que tem sido um impulso enorme, e aí, com essa equipe, então, buscando aprender com os demais irmãos. Nós estamos nesse ponto e contentes com o que Deus já está fazendo, mas sabendo que Deus quer fazer muito mais, e agradecemos por aquilo que vocês têm nos inspirado, por aquilo que vocês têm nos ajudado aí nesse processo para dentro do Movimento Encontrão também, da ISLB. Aí a gente pensar isso em termos de estrutura, em termos de ISLB, aí são outros 500, né? Mas se a gente conseguir, a partir do movimento, o movimento, então, ser fermento para a massa, para toda a denominação, que foi para isso que ele também surge. Muito precioso, Juliano, muito precioso.